Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus à igreja. Graças a Deus, estamos maravilhados nessa noite com a palavra já falada, com o testemunho, com os cânticos, e graças a Deus por isso, né? É sinal que Deus está aqui. Glória a Deus. Você tem sentido Deus aí? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. E ela diz, e ela declara que Deus habita entre os louvores. É por isso que nós sentimos a graça e a presença de Deus em nosso meio. Que Deus continue nessa noite nos abençoando. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. Não precisam nem ficar de pé, tá? Nós vamos ler e meditar. Eclesiastes, capítulo, ou Eclesiastes 3. Glória a Jesus. Essa palavra, desde sexta-feira ou quinta, acho que foi sexta-feira à tarde, eu estava orando e veio essa palavra ao meu coração e ela ficou ali. Cheguei aqui à noite, fiz a leitura do texto oficial nesse texto. Hoje pela manhã foi o culto matutino, foi uma manhã de lágrimas, e esse texto acabou com que também ficando em voga pela manhã, através dos irmãos. A leitura dessa manhã foi que a irmã Sônia fez. Enfim, é a palavra de Deus, né? E quando é a palavra de Deus, é bênção para todos nós. Glória a Jesus. E aqui a palavra diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Depois nós vamos lendo mais alguma coisa. Irmão, quando nós falamos de tempo, meu Deus do céu, como é difícil, né, conviver com o tempo. Nós não conseguimos controlar o tempo. Às vezes, né, algumas pessoas pensam, acham que alguém é controlador, faz aquilo. Não. Lá fora, na vida secular, lá a gente controla o tempo. Por quê? Porque o tempo do homem chama-se cronos, ou cronometrado, cronômetro, não vem de cronômetro, é o cronos. Então, o cronos nós sabemos que ele tem 24 horas. Então, o tempo do homem, o tempo secular, às vezes, na maioria, né, a gente controla. Por exemplo, amanhã, os irmãos que trabalham em empresa sabem que às 6 ou 7 ou 5 da manhã, você tem que estar na empresa. Você sabe que 11 ou meio-dia, o horário que for, você vai ter o horário de almoço. E às 16, 17 horas é o horário de você retornar para casa. Então, aí, esse tempo é o cronos. A gente consegue, né, administrar, não é nem controlar ele, é administrar. Mas quando nós entramos para a área espiritual, para o mundo espiritual, que não é visível, né? É um mundo oculto. Nós só vemos pela fé, porque Hebreus capítulo 11 vai nos dizer que a fé, ela vem, não, ou seja, a fé, ouvir é Romanos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, o mundo espiritual já muda. A gente vê a nossa bênção, a gente vê o trabalhar de Deus. Por quê? Porque pela fé nós oramos
e acreditamos em Deus que Ele vai trazer a existência, Ele vai materializar aquilo que nós não estamos vendo ainda, mas estamos clamando àquele que tem poder de controlar tanto o tempo aqui da terra, que é o cronos, o secular, mas Deus, Ele não está vivendo no cronos, Ele está vivendo no kairos. Ou seja, o kairos é o tempo que Deus determina, que Deus administra, que Deus propõe a hora que vai acontecer, aleluia, o momento da nossa bênção e da nossa vitória. Glória a Jesus. E é por isso que o escritor aqui, ele está dizendo: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, porque é Deus no governo de todas as coisas. Tanto é que vamos ver aqui na palavra de Deus, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Quem achar, por favor, leia para nós, mas presta atenção. Levanta a tua mão para o irmão pôr o microfone aí, Hércules, para você poder ler em voz alta. Segunda, carta de Pedro 3, 8 e 9. Vamos ver como Deus controla o tempo. Quem achou faz assim. Glória a Deus. Hércules atento, a irmã com o microfone, leia para lá. Olha lá a irmã Filomena, glória a Deus. Ela levantou a mão. Glória a Jesus. Leia para nós, irmã Filomena. Glória a Jesus. É 2 Pedro 3, 9? 3, 8 e 9, isso. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Espera aí, acho que eu que peguei errado então aqui. Espera aí, é 2 Pedro 3,8 mesmo, né? Vamos ver aqui, olha, talvez a senhora pegou primeiro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se perca, senão todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Muito agradecido, irmã Filomena, mesmo assim, é que a senhora leu, acho que primeiro, e essa é a segunda carta, né? Então veja como Deus controla o tempo. O apóstolo aqui vai dizer: amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor, aleluia, é como 1000 anos. Ou seja, algo que para nós, né, para nós, talvez a gente nunca pode se achar autossuficiente, autocapaz, porque Deus é que sempre terá a última palavra na nossa vida. Mesmo que você seja hábil no que você faz, mesmo que você seja assim uma pessoa expert naquilo que você faz, mas quando você serve a Deus e você entregou a sua vida para Jesus, quem controla a nossa vida chama-se Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Então Deus vai nos dando graça, né, para viver nesse mundo cheio de intempéries, de problema, e nós vamos vencendo, mas sempre sabendo uma coisa, que estamos vencendo porque Deus está com a sua graça na nossa vida, louvado seja Deus. E quando nós ensoberbecemos, ou seja, achamos autossuficiente, então às vezes uma coisa que para nós, fala, não, isso aqui, pegar esse instrumento aqui, afinar ele, deixar ele bonito, tal, fazer um arranjo aqui, isso aqui para mim é coisinha assim, né, fácil, é bico, isso aqui é bico, a gente usa falar, é bico, isso aí é bico, eu faço rapidinho. E se Deus resolver não deixar você fazer, aleluia, um dia para o Senhor é como 1000 anos, Ele vai deixando protelar, aí começa a vir, porque o tempo, quando nós não conseguimos, dentro de um tempo que nós planejamos, ou que nós pensamos acontecer alguma coisa e não acontece, logo começa a vir aquela ansiedade, né? Aquela angústia, de repente aquela angústia torna-se uma fobia, às vezes aquela fobia torna-se numa depressão, talvez torna-se num pânico até. Mas por quê? Porque às vezes nós achamos autossuficiente e achávamos que nós ia conseguir em tempo hábil, mas aquilo começou a protelar, e às vezes Deus, Ele vai nos provando e vai deixando nós entendermos que só Ele tem o controle do tempo, glória a Jesus. E aquilo que muitas vezes nós achamos assim, meu Deus, eu tenho um projeto, a Débora fala assim, eu tenho um projeto, Senhor, de fazer isto, de fazer isso, e você leva até o altar de Deus, e pede a bênção de Deus, e às vezes nós, mesmo tendo fé, às vezes às vezes mesmo tendo fé que Deus vai responder aquela oração, mas às vezes ainda paira assim uma certa receio, fala, meu Deus, mas será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que vai acontecer? E a gente olha para dentro de nós e nós não vemos capacitação para realizar aquele projeto. E nessa noite Deus tem uma palavra para você inclusive, Débora. Glória a Deus. Talvez você sinta-se incapaz de realizar um projeto que está no teu coração, um sonho que está no teu coração. Mas nessa noite Deus tem uma palavra. Para nós é impossível, mas Deus, para Ele, não tem nada que seja impossível. Glória a Deus. E às vezes, Débora, você está planejando, ou alguém está planejando dentro de, eu vou conseguir sim, mas vai demorar daqui 10 anos. Mas se 1000 anos é como um dia, Deus pode fazer acontecer numa semana, num mês, ainda antes de virar o ano de 2024, talvez o teu projeto da tua casa, o projeto da tua empresa, seja para o ano 2026, mas Deus ainda pode, no ano de 2024, realizar o seu sonho, o seu projeto. Glória a Deus, porque Ele é o controlador do tempo. Certa feita alguém falou, chegou ao meu conhecimento, falou, o pastor, ele é controlador. Irmão, eu não controlo nada. No mundo espiritual, no mundo secular, a gente consegue, como eu disse, controlar algumas coisas do tempo, né? Mas no mundo espiritual, quem controla é Deus. Quem controla é o Espírito Santo, e nessa noite Ele está aqui para receber a sua oração, nessa noite Ele quer sonhar o teu sonho com você, minha querida irmã. Talvez o seu sonho de muitos anos atrás, você até, quem sabe, já nem
Pensa mais nele, porque você cansou de esperar e não aconteceu. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Assim como Jesus chegou lá na aldeia, onde morava Maria e Marta, glória a Deus, e estava o seu irmão 4 dias na sepultura, já morto, e Jesus chegou lá na casa dessas irmãs, porque ele amava muito aquela família, assim como ele ama você. Glória a Deus, assim como ele ama a sua família, louvado seja Deus. E Jesus chegou lá, e aquelas 2 irmãs falaram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala com elas, elas não entendem, mas Jesus fala: vamos até o sepulcro. Glória a Deus, Deus quer provar que Ele é Deus na hora da tua dificuldade. Deus quer provar que Ele é Deus na hora que os recursos humanos se acabam. Pastor Fábio, a tua empresa, a hora que você não vê mais recurso, enquanto você está vendo, e você sabe, vai dar para me jogar ali, vai dar para me fazer lá, mas a hora que você fala: e agora, o que eu faço? É a hora que os recursos humanos se acabam, que Deus entra em ação. Débora, receba esta palavra: a hora que acaba a tua força, a hora que acaba a tua esperança, é o que Deus entra em ação na nossa vida, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, para que quando acontece, nós sabemos, é a glória de Deus que fez isso na minha vida, é a glória do Senhor, é para a glória do Senhor que aconteceu. E aí Jesus fala: vamos ao sepulcro. Aí chega ao sepulcro, e agora, irmão, agora é que é a hora, né? De colocar a nossa fé em ação. E hoje Deus está chamando está chamando você, irmão Florisvaldo, a pôr a fé em ação. Agora está aqui o sepulcro, e lá dentro está Lázaro, e elas esperando, mas aquilo que nós temos que fazer, nós temos que acreditar e fazer acreditando, porque o milagre é Ele que faz. Você está esperando um milagre? Você está esperando um milagre, sim ou não? Então Jesus está aqui nessa noite para abençoar e abrir a porta desse milagre que você está esperando. Aí Jesus olha e fala: bom, então tira a pedra. Se ele está aí, tira a pedra. Essa pedra, né, podemos conjecturar que pode ser a dúvida. Essa pedra pode ser o sonho que você perdeu. Mas eu não sonho mais com isso. Eu não tenho mais. Há poucos dias, desde 2019, olha como Deus faz. Deus mostra que Ele é Deus, que Ele tem controle das coisas. Desde 2019 eu venho na campanha dos 12 dias e eu tenho posto um desejo que eu tenho no meu coração. 2019 eu ponho nada. 2020 eu ponho nada. 2021, irmã Neide, nada. 2022, nada. 2023, nada. 2024, nada. Falei: Jesus. Aí esses dias eu falei para algumas pessoas mais próximas, falei: quer saber? Aquele projeto, aquele sonho lá, eu já risquei da minha agenda. Aí quando foi agora, semana passada, a minha esposa sonhou com aquele projeto, com aquela benção, e ela estava vivendo no sonho, irmã, uma realidade. Tanto é, isso foi no domingo da semana passada, tanto é que ela pegou no sono assim, dormiu, eu acordei, troquei de roupa, quando eu estava saindo para vir para a igreja no culto matinal, aí eu falei: bem, eu estou indo. Não, eu vou com você. Jesus estava me revelando que até no sonho você estava me largando sozinho aqui, indo embora, que você tinha recebido assim. Começou a contar a bênção que eu estou esperando, glória a Deus.
Sabe o que eu entendi? Eu falei que ela, entendi assim: eu risquei da minha agenda, mas ainda está na agenda de Deus. Olha lá, ainda está na agenda de Deus. É forte, rapaz. Vai se cumprir, porque eu tinha riscado da minha agenda. Eu falei para algumas pessoas próximas, né, que a gente não fala para todo mundo assim, fica chato, né? Falei até para minha esposa, falei, eu risquei esse negócio da minha agenda, agora chega, vai ser só assim mesmo e tal, tal. Aí quando ela levantou, falou, até Jesus estava me revelando no sonho, ela começou a falar passo a passo, falou, e você estava indo largando sozinha, né? Mas graças a Deus, sabe por quê? Porque quando eles tiraram a pedra, aí Jesus olhou e disse assim, Lázaro. E hoje Deus está dizendo, sonho desta mulher, sonho desta família, aleluia, volta a sonhar, volta a viver os teus sonhos, porque eu sou o Senhor que ressuscita os sonhos, assim como Ele ressuscitou a Lázaro, Ele também nesta noite ressuscita os seus sonhos, glória a Deus. E eu quero terminar por aqui, porque Jesus tem muito mais coisa boa, mas Jesus falou para mim no meu coração, meu servo, essa é a minha palavra, glória a Deus, e o que eu tenho que fazer, Ele falou aqui agora, e o que eu tenho que fazer, eu já estou fazendo, pelo poder da minha palavra. Então nesta noite a palavra de Deus é, Deus vai ressuscitar o teu sonho. Glória a Deus, Ele está lá há anos, você deixou e já não esqueceu, mas Deus não se esqueceu, está na agenda de Deus, porque Ele é Deus de promessa, Ele é Deus fiel, Ele é Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Glória a Deus, não vai virar 2024 e este sonho Deus vai realizar na sua vida. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Então comece a sonhar, volte a sonhar. Põe o teu hino para louvar. Glória a Deus. Cadê o teu hino para louvar? Então pode louvar. Glória a Deus. Eu quero que tu fique de pé e eu quero orar por você, e ao som desse cântico Deus está dizendo, eu hoje renovo, eu hoje ressuscito o teu sonho, e eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, não vai virar 2024 e Deus vai realizar este sonho na tua vida. Se você crê, toma posse desta palavra nesta noite. Ainda há alguns dias eu fui no oratório fazer lá com os irmãos o cultuar a Deus. Aí ministrei, terminei a ministração. A Kelly chegou, pastor, o senhor lembra que o senhor esteve aqui há 2, 3 meses atrás? Isso foi antes do fim do ano, né? Falei, lembro. Falei, o senhor lembra que o senhor falou para mim que ia acontecer ainda aquele ano? Falei, lembro. Então, pastor, glória a Deus, o dia que eu for lá na subsede, eu quero contar a bênção. Eu estava terminando a minha faculdade e eu tinha um sonho de licionar, e falou a escola lá, e antes de eu terminar a faculdade, que eu terminaria aquele ano, a escola já me abriu a vaga para me começar a licionar, e eu estou licionando lá já, e agora já concluí, graduei o meu curso de pedagogia, e glória a Deus, pastor, no dia que eu for lá na subsede, eu quero contar essa bênção. Irmão, o nosso Deus é Deus de ontem, é Deus de agora, de já, e é o Deus do amanhã. Glória a Deus, creia e receba pela fé.